Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Ou bom dia, ou boa tarde, depende da hora que você está assistindo esse vídeo. Eu sou a Janaína, tudo bem com você? Eu estou passando por aqui para fazer com brevidade, brevemente, uma reflexão sobre a palavra do Senhor. E depois quero orar com vocês. Gostaria de falar com vocês a respeito do livro de Jó, que está na Bíblia, Capítulo 22, os versículos 32, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28. Eu vou ler e vou fazer um breve comentário com a ajuda do nosso querido e amado Espírito Santo de Deus. Eu estou falando baixinho porque nesse momento aqui, enquanto eu estou gravando, é madrugada. Agora são 2h05 da manhã. Eu perdi o sono, então resolvi fazer essa breve live, Porque aí estou analisando a palavra do Senhor e vou orar, Enquanto isso, porque a madrugada, quando a gente é acordado na madrugada, a gente precisa orar, tá bom? Pra gente vencer as batalhas espirituais que se apresentam a nós. Tá bem ruim o reflexo aqui do meu óculos, mas tudo bem, vamos lá. Vai dar certo. Por causa da luz, deixa eu tentar trazer mais perto aqui de mim. Bom, vamos lá. Então eu vou ler, tá bom? O trecho que eu disse para vocês. Deixe que Deus o ensine e guarde as palavras dele no seu coração. Se você, olha só uma condicional, se você voltar para o Todo-Poderoso e se humilhar, se você acabar com a maldade que há na sua casa e com o ouro, e o ouro mais precioso não tiver valor para você, e for como o pó ou como as pedrarias do ribeirão, então, neste caso, o Todo-Poderoso será o seu ouro puro, será a sua prata mais preciosa. Ele será a sua alegria e você poderá olhar para ele com confiança. Ele ouvirá as suas orações e você lhe dará o que prometer. Tudo o que você fizer, dará certo e a luz brilhará no seu caminho. Aqui a palavra do Senhor diz que o que acontece, Quando a gente tem comunhão com uma pessoa, vamos lá. Quando a gente tem comunhão com uma pessoa, a gente está sempre falando com ela, a gente está sempre trocando palavras, orientações, a gente está sempre conversando. Isso se chama comunhão. E a gente fica mais próxima da pessoa, Por exemplo, a mãe da gente. Quando a gente é o tipo de filho, filha, que a gente se volta para a mãe, a gente procura a mãe, a gente conversa com a mãe, a gente pede orientações para a mãe. Se a gente está com alguma dor, a gente fala para a mãe nos orienta, a mãe nos acolhe. Isso é um relacionamento. Então, a gente acaba tendo confiança em relação à nossa mãe. E sempre que a gente precisa, a gente busca ela. E nos momentos de alegria, a gente também chama a presença dela, A gente convida ela, a
a gente vai para algum lugar, algum evento legal, bacana, coisa boa, de alegria, a gente chama a mãe. Por quê? Porque ela é nossa parceira, ela está conosco nos melhores momentos, nos piores momentos, nos momentos que a gente mais precisa. Ou seja, existe uma aliança com ela. Estou dando um exemplo de mãe, tá? Para querer dizer o quê? Que quando a gente tem uma comunhão com o Senhor, quando a gente busca o Senhor, a maioria das pessoas buscam o Senhor quando está na dor, quando está no desespero, quando está no momento de aflição, no momento difícil. Né? Ele também ouve e ele acolhe, porém quando a gente busca Deus no momento de alegria, quando a gente busca Deus nos momentos festivos, quando a gente diz para Ele, Senhor, eu vou fazer essa festa aqui, eu vou fazer esse evento aqui, mas o Senhor é o meu convidado principal. Ele se alegra. Ele fica triste quando a gente só busca Ele naquele momento assim. Ó Senhor, o que eu faço agora? Senhor, me socorre. Meu Deus, me acolhe. Ele acolhe, ele socorre, ele ajuda, mas ele fica tristinho, porque ele gostaria de ser lembrado não pelo que ele pode fazer por nós, mas sim pelo que ele representa para nós. Quando a gente busca a Deus no momento de dor, de angústia, de aflição, de necessidade, é porque a gente está querendo que Ele venha para solucionar um problema nosso. Quando a gente busca a Deus no momento que, eu vou fazer o aniversário do meu filho. Senhor, eu quero que Tu estejas aqui. Tu és o meu principal convidado. Ele se alegra. Ele se alegra porque ele vê que nós lembramos dele no momento de alegria, no momento de festa, no momento de bonança, no momento em que não é o momento da dor, da angústia, da aflição. Ele se alegra. Então, é importante nós querermos a presença do Senhor nos momentos de alegria. É importantíssimo, porque Ele entende que nós o valorizamos não pelo que Ele pode nos ofertar, mas pela pessoa dEle, pela presença dEle, pelo amor que temos por Ele. Quando a gente chama uma pessoa e diz assim, ai fulana, me socorre aqui que eu estou precisando de ajuda, a fulana vem. Depois a gente precisa de novo, a gente vai lá. Fulana, você pode me ajudar de novo? Estou com outro problema. Ela vem, me ajuda de novo. E ela já começa a ficar meio triste, porque ela fala, poxa vida, esse pessoal só me busca quando precisa de ajuda. Né? É assim com Deus, Deus fica triste quando a gente só busca Ele nos momentos de luta. Então Ele entende que a gente está buscando Ele porque Ele vem, não vem como uma pessoa importante para nós. Ele entende que a gente busca Ele para ajudar a resolver uma situação, a solucionar um problema, e não pelo que Ele é para mim, pelo que Ele representa na minha vida, pelo que Ele significa para mim. E quando a gente busca Deus nos momentos de alegria, é aquela história, estou buscando o abençoador. Quando eu busco o abençoador, as bênçãos vêm com ele. Ele vem, ele se faz presente e tudo que ele tem de virtude, e ele tem infinitas virtudes, tudo vem com ele. Como diz a Bíblia, as bênçãos do Senhor vêm atrás de mim. Então, quando eu alegro o coração do Pai, e quando é que eu alegro o coração do Pai? Quando eu coloco Deus em primeiro lugar. Quando o que eu tenho aqui na terra é de menor importância do que aquilo que eu almejo no céu. Porque um dia nosso corpo vai ficar aqui, vai descer a sepultura, ou seremos arrebatados, e aí o nosso espírito, esse lado pensante, esse lado que raciocina, esse lado que lembra, eu tenho que pagar uma conta amanhã, eu tenho que fazer tal coisa. Esse lado não morre, ele é eterno. E ele vai habitar no lugar que nós estamos escolhendo aqui, em vida.
Como assim, Janaína? Conforme os nossos comportamentos, as nossas atitudes, aquilo que a gente diz, aquilo que a gente professa. Se a gente é mesmo amante, apaixonado, amante no sentido de amar, não é amante no sentido pejorativo, tá? É no sentido de amar, de ter um grande amor, um amor ágape pelo nosso Criador. E quando a gente ama o nosso Criador, tem que ser só o nosso Criador. Ele tem que ser acima de tudo. Ele tem que ser o primeiro na nossa vida. As demais coisas, elas têm que ser em segundo plano. Primeiro Deus, primeiro no nosso querer, na nossa oração, na nossa devocional, quando a gente abre o olho, já pensa, Senhor, obrigado, já até ora em espírito, e se for possível, dobra o joelho e diz, Senhor, obrigado por essa noite. Senhor, esteja nos meus projetos de hoje, nas minhas atitudes de hoje, esteja comigo para eu vigiar os meus pensamentos. Quando eu já vou buscando o Senhor, olha, que prazer ter a sua presença na minha vida. Que bom tê-lo conhecido, que bom ter aceitado o Senhor para ser o meu advogado, o meu justo juiz, o meu ajudador, para ser o meu companheiro, para ser aquele que me orienta, para ser aquele que está comigo nos momentos de alegria, aquele que está comigo me dando essa paz que só o Senhor me dá. Senhor, obrigado por esse ar que eu respiro. Então, quando a gente tem uma vida assim com Deus, de sinceridade, Deus se agrada de nós. E Ele gosta e se aproxima da gente. Isso é maravilhoso. Então, nesse caso, nesse momento, porque assim, se é uma condicional, a palavra está dizendo aqui, se eu, diz aqui, ó, aqui está dizendo, se você voltar para o Todo-Poderoso, isso significa o quê? Que eu não estava perto dele. Se eu voltar para ele, se eu for para perto dele e eu me humilhar, se eu dobrar os meus joelhos, se eu me prostrar diante da presença dele, diante da soberania e grandeza e poder e tudo que ele é, e se eu acabar com a maldade que há em mim, na minha casa, não só na minha casa física onde eu moro, na minha casa, dentro do meu coração, porque eu e você somos um espírito que habitamos num corpo. O nosso espírito, esse lado pensante, habita aí, ó, nessa casinha que você tem aí, que é o seu corpo. O meu é esse aqui, né, gordinha. Entendeu? Então, nós somos um espírito que habitamos num corpo. Esse corpo é uma casa para o nosso espírito. Então, ele diz aqui, e se você acabar com a maldade que há na sua casa, no seu corpo, no seu lado carnal, no seu lado de desejos, de vida aqui na terra, de ambições. Por quê? Porque as ambições, elas não andam junto com os desejos de Deus. Os desejos de Deus são de paz, são de serenidade, são de amor, são de presença dEle, são de vida, de saúde. Os desejos de Deus são mansidão, são desejos gostosos, saudáveis, vivos, ricos, no sentido de calmaria, de tranquilidade. São desejos assim, aquilo que nos leva à presença do Senhor. E aí ele diz, se, né? Ele diz, se você se voltar. E aí ele diz, se você acabar com as maldades que há na sua casa, se o ouro mais precioso não tiver valor para você, então se aquilo que você tem de mais, o ouro, aquilo que você tem na sua vida que é de maior preciosidade, se isso aí não tiver valor para você, ou seja, se quem ocupa o maior valor da sua vida é o Senhor, aí ele diz, e for como o pó ou as pedrarias do ribeirão, então, neste caso,
o Senhor Todo-Poderoso será o seu ouro puro, será a sua prata mais preciosa, ele será a sua alegria e você poderá olhar para ele com confiança. Ele ouvirá as suas orações. Então, quando eu tenho esse tipo de feedback com Deus, esse tipo de relacionamento com Deus, e Ele conhece, porque a palavra de Deus diz que antes de a palavra vir na minha boca, Ele já sabe o que eu vou dizer, porque Ele é onisciente. Ele é onisciente. Então, e Ele vê como é o meu coração, como é o meu comportamento, e Ele sabe, não adianta eu querer mentir para Ele, porque Ele me conhece por dentro, foi Ele que me criou, e a você também. Então, se você também, que está aí do outro lado, se você buscar ao Senhor acima de tudo, se você tiver vida com o Senhor acima de tudo, tudo que você precisa, Ele vai te dar. Se for coisa que não vai fazer bem para você lá na frente, Ele não vai te dar. Mas Ele sabe de todas as coisas. Ele é muito melhor do que nós podemos imaginar. Ele nunca quer o nosso mal, só quer o nosso bem. E aí ele diz, ele ouvirá as suas orações. Então, quando a gente estiver orando, ele vai ouvir. Quando? Quando eu fizer dele a prioridade. Quando eu fizer dele a pessoa mais importante, o ser mais importante da minha vida, aquilo que eu tenho de mais precioso. Até porque, como eu fico pensando, se ele me dá um ar para respirar, como é que eu vou pôr outras coisas ou outras pessoas no lugar dele? Se ele cortar o meu fôlego de vida, né? Porque é ele que é o Todo-Poderoso. É ele que tem tudo para mim. E ele me ama, porque ele me permite estar viva. E é você também, que está aí desse lado, ouvindo eu falar. Né? E aí ele diz aqui, ele vai ouvir minhas orações e tudo o que eu fizer vai dar certo. Né? Porque ele diz aqui, vai ouvir minhas orações e eu vou lhe entregar tudo que eu prometi. Porque eu oro e eu digo, Senhor, eu gostaria disso, né? Senhor, obrigado por isso. Né? Gostaria de fazer isso. Então, ele me ouve, ele me acata, ele me acolhe. Eu vejo o amor dele na presença dele, eu sinto a presença dele na minha vida. Eu sinto ele me dando diretrizes, orientações para eu viver. Eu vivo uma vida de comunhão com ele. E ele me dá aquilo que eu preciso e que vai ser o melhor para mim, né? Então, eu queria deixar esta mensagem para você e para mim também. Que a nossa vida com Deus, ela é uma condicional. Deus, ele não deseja estar longe de nós, mas nós muitas vezes nos afastamos dele. Porque nós olhamos esse mundo aqui, essa terra aqui, tudo que tem em volta da gente, a nossa vida, as nossas lutas, as nossas obrigações, isso tudo nos sufoca, isso tudo coloca Deus para depois. E Deus tem que ser prioridade na nossa vida, tá bom? Eu quero orar com você e quero desejar que este ano de 2026, a sua vida, a minha vida, seja uma vida plena, uma vida de vitórias, uma vida de aprendizados, uma vida da presença do Senhor. Eu vou colocar um fundo musical e eu vou estar orando, tá bom? Só um minutinho. Ore comigo. Que o Senhor possa ouvir a sua oração neste momento. Abra o seu coração a Ele.
Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu estou aqui, Deus, diante da Tua presença, meu Deus, maravilhoso, com essas pessoas que estão aqui do outro lado da câmera, me ouvindo. Senhor, quero pedir a Ti, Deus, primeiramente Te agradecer, né, pelo ar que eu respiro. Juntamente com esta pessoa, estamos aqui agradecendo pelo ar que respiramos, pelo alimento de cada dia, pela vida que o Senhor tem nos oportunizado, Senhor. Quero Te agradecer, Deus, por eu todos os dias poder abrir os meus olhos. Te agradecer, Senhor, por todos os dias eu conseguir mover os meus dedos, mover o meu queixo, tocar os meus cabelos, abrir os meus olhos. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus querido, por me oportunizar todos os dias falar contigo. Obrigada, meu Jesus, porque o Senhor me dá um raciocínio, porque o Senhor, meu Deus, me dá, meu Pai, condições de eu reconhecer a Tua presença na minha vida e ser grata. Obrigada, meu Deus, porque eu sinto a Tua presença em todo o tempo na minha vida, me orientando, se fazendo presente e me acalentando, se fazendo pai, se fazendo amigo, se fazendo proteção sobre mim. Deus, obrigada pelos livramentos que eu tenho notado e eu tenho percebido. E obrigada, Senhor, pelos livramentos que eu nem sei que acontecem. Ore aí você também desta forma, você que está me ouvindo. Diga a Ele, Senhor, obrigada. Obrigada, Deus, por tê-lo conhecido. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o direcionador da vida daquele que te busca e que te deseja. E eu quero, Senhor, neste momento, renovar contigo através da minha gratidão. Eu quero renovar contigo que eu quero continuar na Tua presença. Eu quero continuar dependendo de Ti, Senhor. Quero continuar Te amando, Te glorificando, Te louvando. Senhor, continua me orientando para eu não errar. E que a cada dia, Senhor, eu esteja mais próximo dos desejos do Teu coração para a minha vida. Senhor, que quando eu orar, o Senhor olhe e designe, Senhor, aquilo que eu orei e pedi. Me dá, Senhor, aquilo que não vai me distanciar do Teu amor e da Tua presença. Esse é o meu pedido. Eu peço a Ti, Senhor, continua me ajudando enquanto estou aqui, a ser bênção sobre a vida da minha família. Senhor, continua me dando saúde física, mental e espiritual para prosseguir. E que eu possa falar do Teu amor para tantos quantos estiverem carentes, necessitados, deprimidos, sedentos da paz que excede todo entendimento que vem do Senhor. Senhor, esta é a minha oração nesta noite, neste dia, nesta manhã. Obrigada, Deus, por tudo, Senhor. Por tudo que o Senhor já fez na minha vida, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Obrigada, Deus querido, Deus maravilhoso. Obrigada, Senhor, por tudo. Meus queridos, que vocês possam sentir o amor do Pai, como eu sinto. Que Deus possa abençoar a sua vida infinitamente.
Busque a presença do Senhor. Você vai ver como é bom. Ele nos ajuda em todo o tempo. Deixa um abraço para o seu coração. Que o grande amor do Deus Pai e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam presentes na sua vida e na minha também. Que Deus abençoe você. Fica com Deus, caminhe com Jesus. Você já orou hoje? Deus é bom. Deus é muito bom. Fica com Deus. Eterno abraço. Deus abençoe.